Olá, eu vim então apresentar para vocês, um trabalho sobre a implementação curricular do BIM no curso técnico de edificações do IFSU Campus Pelotas. Eu e minha colega Luciana Sandrini. Bom, uh, então nós vamos falar um pouquinho, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o processo de implementação do BIM no nosso PPC do nosso curso técnico, tá? Então, esse nosso curso técnico ele existe desde 1968, na antiga escola técnica, né, e hoje IFSU. Então, nós formamos profissionais de nível médio aptos a trabalhar tanto nas fases de planejamento e projeto, como na fase de execução, né? Então, é um técnico que transita bastante entre esses dois ambientes, né? Então, a parte de escritório, com a parte projetual e a parte, né, de execução e gerenciamento de obra, né, de todos os campos da arquitetura, engenharia e construção. O nosso corpo docente ele vem debatendo então essas oportunidades de inserção, né, do BIM em função dessa exigência, enfim, né, que a gente está tendo de colocar então, né, essa tecnologia de debater e de inserir, né, então isso na nossa grade curricular. E aí, para isso, nós então estamos fazendo parte da rede de células BIM, GTTIC, né, desde agosto de 2022. Então, muitas universidades, como as faculdades de arquitetura e engenharia, vêm fazendo parte dessa rede. E nós, então, como uma instituição de nível médio, né, também então nos inserimos para debater e discutir então as melhores maneiras, né, então para a gente conseguir implementar isso na nossa matriz. Né? A gente está num momento de mudança de matriz, né? Então a gente desde o ano passado, quando a gente se integrou a essa rede, a gente já estava no momento de mudanças de matriz, porque em função de uma demanda do Conselho dos Técnicos, os técnicos hoje passam a calcular também estruturas, né, até 80 metros quadrados, passam a ter essa atribuição, que até então na nossa grade curricular isso não atendia. Né? Então, como a gente já estava nesse movimento, né, nesse momento de mexer em matriz e também movidos pelo trabalho da rede, a gente pensou, não, por que não então aproveitar esse momento e já plantar a sementinha BIM ali, né? Então a gente trabalhou então junto com a rede ali através do método Kikuchi, né, então debatido lá na rede, para identificar essas oportunidades, né, então essas interfaces de inserção BIM, né, nas nossas disciplinas. Então, quais interfaces possíveis, quais interfaces que eram claras, né? Enfim. Então, dos 39 componentes curriculares que a gente tem na nossa matriz, 31 deles apresentaram interface. Né? A gente fez isso através da verificação das emendas e dos conteúdos e depois com as análises mais detalhadas por categorias, enfim, né? Que o método da autora propõe ali, a gente conseguiu, então, estabelecer melhor, então, com mais clareza, como é que isso aconteceria. Tá? Bom, então dessas interfaces claras, a gente achou ali como disciplinas de conteúdos básicos a parte de informática aplicada 2 e a parte de segurança do trabalho, porque informática aplicada 2 é por onde o BIM entra, vamos dizer assim, é onde a gente começa a ensinar a tecnologia Revit, né? Então introduz o conceito BIM para manipulação, modelagem, simulação de projetos, né? Então é onde a gente bota aquela primeira sementinha, então, né? Do software, enfim, mas né, plantando ali o sistema BIM. A gente percebe também que em segurança do trabalho, que é um conteúdo básico que vai subsidiar outros conteúdos, a gente tem uma oportunidade de trabalhar com modelagens dinâmicas de canteiro de obra, simulação de situações de risco, né? Utilização de recursos de realidade virtual é aumentada, então essa adequação com as fases da obra, enfim, que depois lá no gerenciamento, né, também vai poder se valer disso, né? Então a gente enxerga que ali a gente vai ter, né, nesse conteúdo básico de segurança e também no profissional essencial depois de gerenciamento, essa manipulação dinâmica ali da obra, acho que vai ser bastante interessante o uso dessa tecnologia. Ainda, então, os conteúdos profissionais essenciais, né, que são os mais focados, então, né, no profissional em si, né, no que vai trabalhar diretamente, a gente percebe também com a disciplina de projeto arquitetônico 2, porque nós temos duas disciplinas de projeto, a 1 e 2. Na 1, a gente ainda pretende trabalhar com CAD, né, então ainda é um primeiro contato, enfim, que os alunos têm. No 2, embora também a gente siga com projetos residenciais, em função, né, desse escopo de área, enfim, desse foco mais do técnico em edificações, a gente pretende já, então, nesse projeto 2, já trabalhar com modelagem, visualização, manipulação, né, extração de informações, pensar um pouquinho nessa interferência entre disciplinas, né, utilizando realidade aumentada e virtual. Então, a gente percebe
que é essa interface, como já vai vir retroalimentada, né, pela informática aplicada 2, a gente percebe que é uma boa oportunidade. Assim como nos projetos complementares de instalações sanitárias 1 e 2, instalações elétricas, que a gente então trabalha hoje, né, tanto com a parte de projeto como com a parte de execução prática dessas instalações. Então a gente percebe que essa visualização, manipulação de modelo e modelagem, né, vai ajudar bastante também a extração de quantitativos, verificação de interferência de disciplinas, compatibilização, né? Então isso trabalhando já dentro do BIM. A parte de topografia, né? Então toda a parte de implantação de terreno, tanto a parte de altimetria como de planimetria, né? A gente percebe curvas de nível, interferências de insolação, enfim, a tecnologia contribui bastante. A parte estrutural, como eu comentei, né, que a gente está implementando na matriz, então também esse projeto, né, de estruturas, de concreto, de fundações, toda essa parte de modelagem, manipulação, visualização, interferências, né, enfim, compatibilização de projetos. A parte de orçamento, então, com a extração de quantitativos, cadastro de fornecedores, né, então toda essa parte de informações, a gente alimentar o modelo ali, isso vai facilitar bastante. O projeto final de avaliação, que é um núcleo de atividade, então é o projeto final que os alunos fazem, onde eles reúnem, né, fazem um grande projeto com todas as disciplinas, né, então o projeto como se fosse entregue para o cliente, com complementares, memorial descritivo, orçamento, cronograma, né, enfim, então onde ele já veio utilizando a ferramenta, chega lá, né, ele vai utilizar esse sistema para o final, então para tudo, né. Então, esses seriam essa interface mais clara, assim, né, mais possível da utilização direta, então, da tecnologia. As interfaces possíveis, a gente entende, então, como vão ser mais alimentações do sistema, ou que o sistema vai auxiliar de alguma maneira, né? Então, a parte de desenho arquitetônico 1 e 2, que ainda, né, se pretende que continue sendo desenho à mão, a informática aplicada 1, que ainda é CAD, o projeto 1, que ainda é CAD, como eu comentei. Então, mais para essas conversões e visualizações, né, de 2D, 3D, essas manipulações, pode auxiliar. A parte de práticas construtivas, onde os alunos executam, então, né, uma obra na prática, vamos dizer assim, a parte de alvenaria, de revestimentos, de piso, a parte de materiais de construção, de técnicas construtivas, né, então, onde os alunos aprendem a especificar isso, a gente entende que a própria desenvolvimento de famílias, né, as próprias informações do projeto, a gente entende que a gente consegue alimentar com essas disciplinas e utilizar depois lá no projeto, né. Então, esse vai e vem para os alunos, essa alimentação, né, de enxergar para fazer e para projetar, depois lá projetado, a gente entende que vai ser bastante positivo. Patologia das construções também, né, para trabalhar com controle de qualidade, relação de fornecedores, manutenções, né, então esse ciclo de vida aí que a tecnologia se propõe, né, que o sistema se propõe, então seria bastante positivo. E a parte do estágio curricular, que os alunos fazem também como um requisito, assim, né, para ter o título de técnico, a gente também entende que em alguns lugares, né, dependendo onde eles farão estágios, eles vão utilizar também a tecnologia, em outros não, enfim. Bom, atualmente a gente tem implementado na disciplina de informática aplicada 2 e no projeto 2, que começou lá com um projeto de ensino e hoje a gente já trabalha dentro das disciplinas, e aos poucos, agora gradativamente, a gente pretende ir expandindo, né, e ampliando para as demais disciplinas. Isso vai depender da capacitação docente e da adequação da infraestrutura do campus, né. Essa capacitação docente a gente já vê, então, como a gente trabalha todos dentro de uma mesma coordenadoria, né, isso facilita bastante. A gente já tem trabalhado, então, os professores que sabem mais têm ensinado os que sabem menos, né, então a gente tem uma discussão, um debate mais próximo, assim, isso tem facilitado bastante. Essa nossa atualização de PPC, então, plantou lá a sementinha, né, está presente lá no documento regulador, e aí essas discussões, então, têm avançado bastante no sentido da gente, de alguma forma, saber que essa tecnologia precisa ser inserida, né. Então, como expectativa futura, tem de saber que forma é essa, né, então como é que a gente vai fazer esse plano de implementação efetivamente, assim, dentro das disciplinas. Para isso, a gente está trabalhando junto com a rede também, né, e estamos construindo o nosso plano de implementação BIM curricular, né, o nosso PIBIC, a partir da definição dos objetivos de aprendizagem, né, debatidos de acordo com o método que a gente tem trabalhado lá, onde a gente tem pego cada disciplina separadamente, né, e discutido um pouquinho sobre esses objetivos de aprendizagem, enfim, para a gente traçar estratégias de implementação, tá?
Então, basicamente é isso, né? E a gente pretende continuar aí trabalhando para conseguir efetivamente implementar o BIM no nosso PPC. Muito obrigada.